o BPC, o benefício de prestação continuada, a assistência social, ele então vai ser concedido, como dissemos, ao idoso e à pessoa com deficiência que comprovar os requisitos trazidos em lei, né? Comprovar a sua condição de miserabilidade, aquela condição de não ter meios de prover a sua manutenção ou de tê-la mantida por sua ou provida por sua família. Sim, além de outros requisitos. Então, quais são os requisitos? Antes de eu tratar de todos os requisitos, eu já vou colocar de pronto que o benefício de prestação continuada da assistência social, ele é um benefício que ele é operacionalizado pelo INSS. A União delegou essa atribuição ao INSS, embora seja um benefício assistencial. As ações judiciais, né, de concessão, restabelecimento do BPC, da LOAS, no polo passivo vai figurar o INSS e não a União. Por quê? Cabe a operacionalização desse benefício ao INSS. Então, o STJ há muito já pacificou o entendimento. Legitimidade passiva nessas ações cabe ao INSS e não à União. Pois bem, como é um benefício assistencial, ele não dá direito a abono anual e nem gera pensão por morte aos dependentes do beneficiário. Abono anual, sim, a gratificação natalina, que tem direito os beneficiários da Previdência Social, quando, durante o ano, recebem aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão. Aqui se trata de um benefício assistencial e não previdenciário. Portanto, não tem abono anual. São 12 parcelas ao ano. Também o beneficiário não vai gerar pensão por morte aos seus dependentes, porque ele está ali na qualidade de beneficiário da assistência social e não um segurado da Previdência, podendo gerar pensão por morte aos seus dependentes. Mas fica a dúvida: pode uma pessoa que esteja recebendo o benefício de prestação continuada da assistência social contribuir para o regime geral de previdência? Sim, na qualidade de segurado facultativo. Mas na qualidade de segurado facultativo, se vier a falecer, vai gerar pensão por morte aos seus dependentes? Sim. Não vai gerar pensão por morte porque era beneficiário de BPC, mas porque era segurado facultativo da Previdência Social. Tá bom? Olha, o artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social vai trazer os requisitos necessários ao cumprimento, né? Para embolei, gente. Os requisitos necessários para a concessão do BPC da LOAS. Então, veja só. Já no caput, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais. Que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Ora, idoso com 65 ou mais anos, tanto homem quanto mulher. Não faz diferença. E ele vai comprovar a idade dele com o documento de identidade, né? 65 anos ou mais.
A pessoa com deficiência, para fins de concessão da aposentadoria, para fins de concessão, desculpa, do benefício de prestação continuada, é aquela pessoa com deficiência que vai apresentar impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo. Olha, de natureza impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Esse impedimento que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial, de longo prazo. Mas esse longo prazo, qual é o tempo para eu fixar para ser longo prazo? A própria lei diz que o impedimento de longo prazo será aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Olha, pelo prazo mínimo de 2 anos. Se esse impedimento for menor do que 2 anos, não seria impedimento de longo prazo, não estaria, então, comprovada essa condição para a concessão, uma das condições, né, para a concessão do BPC da LOAS. Agora, para verificar esse impedimento de longo prazo, a pessoa com deficiência ela tem que ser avaliada, né? E sabemos que a pessoa com deficiência ela tem que passar por uma avaliação biopsicossocial por meio de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. É o que reza a própria Constituição em relação às pessoas com deficiência. A lei da assistência social diz que a concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, composta por avaliação médica e avaliação social, realizados por médicos peritos e por assistentes sociais do INSS. Ora, sabemos que eu não tenho mais médicos peritos do INSS, eu tenho médicos peritos federais, né? No entanto, o artigo 40B da LOAS, que foi inserido em 2021, ele traz, enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação de que tratam os termos, de que trata os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau da deficiência e do impedimento de que trata o parágrafo 2º do artigo 20 dessa lei, né? Aquele impedimento de longo prazo, composta por avaliação médica e avaliação social, realizadas, respectivamente, pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. Então, foi incluído em 2021, pela lei nova, que trata do BPC, na LOAS, exatamente isso. Olha, sabemos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que haja o critério para avaliação biopsicossocial. Mas enquanto esses critérios, né, não tiverem, esses instrumentos não tiver regulamentado, vamos fazendo avaliação médica e social para essa pessoa com deficiência para fins de obter o quê? Para obter o benefício assistencial e verificar esse impedimento de longo prazo, que é aquele que produz o impedimento por mais de 2 anos, né? Quanto a esse impedimento de longo prazo, se deve durar pelo menos 2 anos, a TNU,
alterou a sua súmula, a súmula 48. Veja, para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo, com duração mínima de 2 anos, a ser aferido, no caso concreto, desde a data do impedimento até a data prevista para a sua cessação. Então, esse impedimento de longo prazo, né, ser de 2 anos, desde a data do início do impedimento, que impediu, até a data provável da cessação. Aí verifica se é impedimento de longo prazo ou não. E verifica, por enquanto, como? Pela uma perícia médica e social. Perícia médica a cargo do perito médico federal e pela perícia social pelo assistente social do INSS. Então, essa pessoa, né, também beneficiária do BPC da LOAS. Tá? Então, nós temos aí o idoso e a pessoa com deficiência. O idoso maior de 65 anos, homem e mulher. Aí vem a outra pergunta. Esse idoso, essa pessoa com deficiência, pode ser um estrangeiro ou tem que ser somente para brasileiros ou BPC? Olha, a posição da jurisprudência, tá? A posição do Supremo Tribunal Federal é que cabe a concessão do BPC a estrangeiros em situação regular, residente no país. O artigo 7º do decreto que regulamenta o BPC da LOAS, ele diz que o benefício é devido ao brasileiro nato ou naturalizado e às pessoas de nacionalidade portuguesa, né, com residência no Brasil, que tem lá o programa de reciprocidade, desde que atendidos os requisitos do regulamento. Já o Supremo diz, olha, não, no caso de estrangeiros residentes no Brasil com situação regular, sim, eles terão direito ao BPC atendidos os requisitos constitucionais e legais, tá? Então, nesse caso, é o pensamento do Supremo Tribunal Federal. Então, idoso, pessoa com deficiência. Já vi os dois beneficiários. Agora, desde a Constituição, está dizendo que eles precisam comprovar que não tenham meios de prover o seu sustento ou de tê-lo provido por sua família. Essa condição de miserabilidade tem que ser comprovada nos termos da lei. O que a lei vai exigir para comprovar essa condição de miserabilidade? A condição de miserabilidade vai ser comprovar renda per capita familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, tanto para o idoso quanto para a pessoa com deficiência. Então, igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. Renda per capita familiar, que é a renda total da família dividida pelo número de membros. Se esse valor for menor ou igual a 1/4 do salário mínimo, perfeito, já passou por essa condição. Além disso, estar inscrito no CAD único, ter a inscrição e manter essa inscrição atualizada no cadastro do governo federal para programas assistenciais, o chamado cadastro único. Certo? Próximo bloco, eu continuo.